Mas eu queria fazer uma pergunta também e instigar um pouco o debate. Como é que a gente pode pensar as religiões de uma forma prática na relação entre religião e meio ambiente? Dentro da fé de vocês, ou dentro das casas, das igrejas, dos terreiros, né? Ou dos centros, como é que existem projetos voltados ao meio ambiente e como é que vocês costumam atuar? Porque, por exemplo, lá no meu terreiro, apesar de ser um espaço pequeno, a gente agora está com um projeto de uma horta. Já que a gente trabalha muito fazendo comida, oferendo aos orixás, a gente precisa também se alimentar de certa forma. A gente está criando um costume de ter pequenas hortas, pequenas mudinhas de tempero, do que é essencial para nosso dia a dia e própria manutenção, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da qualidade daquele alimento também, da agricultura e segurança alimentar. Estudos sobre plantas e ervas medicinais, promovendo cursos, conscientizando que tudo bem, a medicina avançou, ela é essencial, mas ela não é a única forma. A gente pode complementar os tratamentos, pode complementar a nossa qualidade de vida usando também essa força que vem das ervas, que vem dos alimentos, que vem das plantas. Então, eu enxerguei a minha relação mais prática, assim, com o meio ambiente, dessa forma. E vocês? Como é que vocês enxergam? Gente, mas calma aí, que perguntinha maravilhosa. Tipo, todo mundo aqui achando que o podcast ia acabar e pá! Vem a Rayana e joga uma pergunta dessa. Então, conta pra gente, Clara, porque enquanto você conta, eu vou pensar aqui na minha resposta. Pergunta incrível, super instigante. Eu acho que até para dar um encaminhamento prático pra gente, né? Bom, a Igreja Católica, uma coisa que já está muito bem instaurada nela é a Comissão Pastoral da Terra, que há anos veio lutando ali de mãos dadas com os agricultores, com a reforma agrária. Então, querendo ou não, é uma luta que cria uma ponte entre a política e as questões ambientais, que no caso é a reforma agrária. Mas também dentro da Igreja Católica tem diversas pastorais sociais. E aí uma delas que eu vejo que dialoga muito com as questões ambientais, por exemplo, é a Pastoral dos Pescadores, né, que os pescadores eles dependem diretamente da água para tirar o seu sustento, e também tem a pastoral ambiental, que eu faço parte da Arquidiocese de Recife Olinda. Só que no Brasil inteiro já estão sendo instauradas várias pastorais ambientais. Então, assim, galerinha aí que tá ouvindo, busquem na paróquia de vocês, vê se tem, e se não tiver, já vou aqui fazendo a propaganda que a gente da Pastoral Ambiental de Recife Olinda formulou uma cartilha que já vai ser lançada nas redes, de como talvez instaurar uma pastoral ambiental dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo de amigos e tudo mais, já vai estar aí nas redes. Mas acho que de uma forma prática é assim que a igreja consegue dialogar de forma legítima mesmo com o meio ambiente a partir de ações concretas, né? Mas também tem um outro movimento que eu convido todo mundo a conhecer, que é o Movimento Católico Global pelo Clima, e aí eles desenvolvem diversas ações. E uma das ações que eles desenvolvem é uma formação para animador Laudato Si, que foi a formação que eu fiz. E o legal é porque na minha formação não tinham só pessoas católicas. Tinham pessoas de todas as religiões que queriam entender sobre a Laudato Si. Porque eu acho que foram 3 meses de formação, onde a gente se debruçou inteiramente para estudar o que estava escrito aqui. Então, para cada capítulo, chamou uma pessoa de fora para dar uma palestra para a gente. Essas pessoas nem sempre eram católicas, e aí a gente formou grupos de estudos, enfim, gente, tudo maravilhoso. A gente tem que sim criar essas pontes e, olha, quebrar todos esses muros, porque potência tá tendo, coisas estão tendo. Esse podcast não é só um papo legal sobre clima e religião. Esse podcast é um chamado para ação. É para você escute o que essas referências estão trazendo, mas é para que você também possa agir. E Carlos, conta pra gente o que o espiritismo, o que é a sua religião, que os lugares que você frequenta tá fazendo para tangibilizar esse discurso, porque a gente não vê a crise climática, a gente não vê a religião, mas a gente acredita que eles existem, a gente tem provas que existem. Mas algumas pessoas precisam de uma ajuda mais prática, assim, para enxergar a tangibilidade de todo esse discurso. Então, conta pra gente. Eu acredito que, principalmente, os centros espíritas, eles têm um histórico muito grande de suporte dentro das suas comunidades. Então, o centro que eu frequento, ele ainda tem uma obra social, tem todo um trabalho dentro de uma comunidade de principalmente pré-vestibular comunitário, né, que é algo que é muito necessário. A gente fala muito de ação
do clima, mas eu acho que principalmente formar pessoas dentro, quando a gente falou de uma vulnerabilidade social, crianças e adolescentes já com esse conhecimento, com essa noção do clima, eu acho muito importante. E principalmente mostrar já para as próximas e atuais gerações que, na verdade, além de conversarem, são uma coisa só. Eu mesmo, né, fui voluntário nessa obra social, então é algo que muda muito as pessoas. Uma das frases muitas que o Espiritismo tem, que eu gosto muito de frases feitas: o trabalho não precisa de você, e sim você que precisa do trabalho, porque o trabalho vai acontecer com ou sem você. Que muita gente tem, né? Nossa, eu ajudo milhares de pessoas, não sei quem, sei lá. Então, o ego, como foi falado antes, acaba falando muito. Sendo que você não faz isso para as pessoas, você faz isso para você, porque você precisa disso. Exato. Lá no Fé no Clima, antes da pandemia, a gente promovia encontros, né, entre cientistas e religiosos nas comunidades de fé, para fazer essa troca, né, sobre o que ciência e religião podem falar sobre o meio ambiente. Sara, você está me dizendo que cientistas e religiosos estavam no mesmo espaço, no mesmo ambiente, dialogando juntos, sabe? Com o objetivo de encontrar sinergias e um objetivo em comum. A gente tentou, né, se adaptar a esse contexto, essas ações que a gente fazia nas comunidades de fé, para o ambiente virtual, na internet. Então a gente fez as lives do Fé no Clima, com cientista, com religioso, uma que foi sobre a questão da natureza sagrada feminino, com a Ana Alencar e a mãe Flávia Pinto. Teve também uma outra live com Dom Mauro Morelli, uma grande referência religiosa e que está lá falando sobre o meio ambiente. Então, assim, incrível. E aí uma outra coisa que a gente também lá no Fé no Clima, a gente está em fase de construção, é preparar um guia, o Guia Fé no Clima, de mobilização de comunidades religiosas falando sobre o meio ambiente. A gente pensa que esse guia ele tem esse objetivo, que é de traduzir uma linguagem científica e acadêmica, que muitas das vezes não é acessível, né? Não é muito entendível para a maioria das pessoas, levando em consideração que a gente tem não só diversidade religiosa, mas diversidade das pessoas, enfim. Então, a gente pretende que esse guia seja não só para uma pessoa de uma comunidade religiosa na cidade ler, como uma pessoa que está lá no interior, tanto no norte quanto no sul. Então, esse guia tem como objetivo fazer essa tradução de linguagem, mas também dar exemplos de coisas que podem ser feitas nas comunidades. Tem uma frase que guia a minha alma, que ela foi dita pelo Francisco de Assis. E essa frase é: pregue o evangelho. Se preciso, usa as palavras. Então, a gente ter essa conexão com o divino, essa conexão com a nossa espiritualidade, não é a gente falar: meu Deus, faça isso, faça aquilo, faça isso, porque Deus está mandando. Não. Ter uma conexão com o divino é a gente ficar quieto e deixar que as nossas ações transbordem as nossas crenças, os nossos valores, os nossos pensamentos, as nossas missões, o que a gente acredita.